Cumprimento a todos. É com imenso prazer que eu recebo o convite da Matra 15 para falar sobre trabalho escravo no contexto do programa Trabalho, Justiça e Cidadania. É um programa que eu admiro muito, acho essencial, porque essa integração entre a sociedade e o Poder Judiciário é fundamental. E é um programa que eu tenho muito prazer e muita honra em participar, porque para mim fundamental é esse elo entre o Poder Judiciário e a comunidade, levando ao conhecimento, principalmente nesse foco aqui do público-alvo, que são jovens, estudantes, mas não só jovens estudantes, porque também nós temos jovens de 70 anos que estão nos bancos das escolas, né? A juventude não está na idade, ela está no seu espírito, tá? Então esse programa dirigido a esse público, no intuito com o objetivo, né, de integrar o Poder Judiciário e a sociedade, com o objetivo de difundir a cidadania, de levar ao conhecimento da comunidade os direitos básicos e fundamentais de que são portadores, a fim de que possam exercer a cidadania com maior consciência e com maior liberdade e com maior garantias de seus direitos. O programa tem vários temas e foi posto para mim o trabalho escravo. Então, nós vamos falar sobre o trabalho escravo. Primeiramente, nós vamos fazer uma consideração acerca da terminologia. A terminologia trabalho escravo hoje ela é inadequada. Por quê? Porque nós sabemos que já houve a abolição da escravidão. Todavia, depois da abolição, o que aconteceu? Aquela gama de trabalhadores que eram escravos, elas de repente ganharam a liberdade sem ter um alicerce inicial. Então, o que aconteceu? Elas foram jogadas na sociedade livres, mas sem nenhuma propriedade, sem nenhuma terra, sem nenhum bem, sem nada. E aí, em decorrência disso, nós temos toda essa desigualdade social, toda essa desigualdade de classe que é inerente à sociedade brasileira. Tá? E que a gente precisa mudar, né? E projetos e programas como esse são fundamentais. Por quê? Porque através da difusão do direito, dos direitos das pessoas, e quando elas se tornam portadoras e conhecedoras de seus direitos, elas conseguem movimentar os órgãos competentes para que esses direitos realmente sejam efetivados. Programas desse contexto, trabalho, justiça e cidadania, são fundamentais. Tá bom? Então, o que acontece? Essa terminologia, trabalho escravo, hoje, ela é inadequada. O que nós temos é trabalho em condições análogas a de escravo. E quando que isso acontece? Isso acontece quando são violados os direitos mínimos que são garantidos na nossa Constituição. Então, a Constituição brasileira, no preâmbulo, ela já estabelece, eu coloquei aqui para vocês, ela já estabelece que na ordem interna nós teremos alguns direitos que estão na nossa Constituição, e na ordem internacional também o Brasil assume compromissos internacionais para a garantia dos direitos fundamentais, tá bom? É fundamental, nesse contexto de aprendizado do exercício da cidadania, que a comunidade tenha conhecimento dos seus direitos. Então, eu coloquei aqui para vocês, coloquei no material uma Constituição na íntegra, que pode ser trabalhada dentro da escola pelos professores,
mas eu considero primordial que pelo menos do primeiro até o 8º artigo haja uma difusão desses direitos, tá bom? No caso do trabalho em condições análogas de escravo, a primeira das violações que há é com relação ao fundamento da nossa República, que vem no 1º artigo da nossa Constituição. Há uma violação à dignidade da pessoa humana. A pessoa, o trabalhador, ele é colocado em uma situação análoga de escravo. Por quê? Porque ele é submetido a uma jornada exaustiva, sem condições mínimas de garantias de seus direitos sociais. Quais são os direitos sociais? Os direitos sociais estão lá no artigo 6º da Constituição. E é importante que a comunidade tenha conhecimento dos seus direitos. Os direitos sociais são direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Então, o que acontece quando um empregador coloca um trabalhador em condições análogas de escravo? Ele está violando esses direitos fundamentais. O direito a direito à saúde, porque eles são colocados em condições totalmente adversas, em locais que não têm água potável. Eles normalmente utilizam a própria água que é fornecida aos animais. Não tem alimentação adequada, porque o preparo é feito de forma precária. E não só isso, além disso, né? Além deles não terem nem moradia, nem direito à saúde, nem local de descanso adequado, eles ainda pagam por essas instalações precárias. Eu vou colocar para vocês aqui um vídeo e depois de vocês assistirem o vídeo, eu retomo nesse vídeo vocês vão verificar como acontece o ciclo do trabalho em condições análogas e como nós, trabalhadores, nós, comunidade, nós, sociedade, podemos quebrar esse vínculo de degradação. Como que nós podemos? Através da prevenção, através dos conhecimentos do direito, através da denúncia, o elo fundamental. E um dos exercícios maiores da cidadania é esse seu poder o poder que cada um de nós temos de denunciar aos órgãos competentes. Então a gente precisa conhecer o direito, saber quais medidas de prevenção que a gente pode tomar e outra, em caso de localização desses direitos, denunciar os órgãos competentes, tá bom? Então vamos assistir o vídeo, depois eu retomo com vocês com a discussão de uma sentença que foi dada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, em que o Brasil foi condenado por ter sido reconhecido nessa sentença que a justiça brasileira foi negligente por não punir adequadamente empregadores que tratavam seus trabalhadores em condições análogas à de escravo. Então vamos ver o vídeo, depois nós voltamos. Então, o que aconteceu? Em 2016, em 20 de outubro de 2016, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu coloquei para vocês no material a sentença inteira, tá? Foi condenado exatamente por isso que eu falei para vocês, a questão da negligência. A Corte Interamericana entendeu que a justiça brasileira foi negligente ao não
tomar medidas adequadas para punir empregadores que tratavam seus empregados em condições análogas de escravos. O que aconteceu nesse caso? Só para vocês entenderem o contexto, né, do que aconteceu. Esse fato aconteceu em uma fazenda localizada no estado do Pará, em que trabalhadores do Piauí, do Maranhão, geralmente dali do eixo norte-nordeste, eram aliciados por 3 gatos. Agora vocês já sabem o que é gato, assistiram o vídeo, né? Por 3 gatos, e esses gatos prometiam, né? Faziam uma promessa de uma remuneração que os atrativa, e os trabalhadores eram aliciados e levados, viajavam de trem sem vagão, sem local com vagão, mas sem assentos nos vagões. Depois eles eram transportados em caminhões onde se carrega gados, e finalmente chegavam ao local. Acordavam por volta de 3h30 da manhã e iniciavam uma jornada às 6 horas da manhã, e que essa jornada só terminava às 18 horas. Aí retornavam para os acampamentos. Esses acampamentos não tinha água potável, não tinha cama, eles se amontoavam embaixo de galpões cobertos com lonas ou com palhas. Houve várias autuações do Ministério do Trabalho na época, em inspeção. Houve intervenção da Polícia Federal, houve denúncia, né, da Pastoral da Terra, que foi a partir daí que se deu, que resultou essa sentença. Deixa eu explicar para vocês. Na verdade, a ordem internacional, ela só pode interferir na ordem interna se houver uma autorização do governo brasileiro. Nesse caso aqui, houve em 1998, o Brasil autorizou, né, que se vinculou às decisões da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Então, na decisão que eu deixei para vocês vão ler exatamente essa colocação, que só a partir de 98 que o Brasil se vinculou internacionalmente, e só foi punido a partir dessa data, quando ele realmente permitiu que a ordem internacional invadisse a soberania local, tá? Embora o Brasil tenha reconhecido que tinha trabalhadores em condições análogas de escravo em 1995, mas somente a decisão, se você, quando forem fazer a leitura, vão verificar aquela parte de 1998. A justiça brasileira foi considerada negligente e o Brasil condenado a indenizar os trabalhadores encontrados em condições análogas a de escravo. É muito importante que vocês assistam os vídeos, porque vocês vão ver os depoimentos dessas pessoas que foram resgatadas. Quebrar esse ciclo de trabalho escravo, como foi demonstrado ali no primeiro vídeo, ele é extremamente fundamental. Por quê? Porque muitas vezes o trabalhador, ele não consegue perceber que ele é portador de direitos, que ele tem direitos tanto na ordem interna quanto na ordem internacional. Isso evidencia como é importante essa integração entre o poder judiciário e a sociedade, porque conhecer os seus direitos básicos,
como eu coloquei para vocês, eles estão ali, do artigo 1º até o 8º da Constituição. É fundamental que todo mundo leia esses artigos. Procure entender que o Poder Judiciário procure difundir esses direitos para que mais pessoas tenham conhecimento. Direito é poder, porque se você conhece os seus direitos, você consegue acionar os órgãos competentes, você consegue denunciar as irregularidades e, a partir disso, o ciclo vai se quebrando, o ciclo vai se desfazendo. Tá? Infelizmente, o tempo de 15 minutos, ele é muito curto para a gente fazer uma exposição detalhada de toda essa temática. O que eu fiz? Eu procurei juntar no material que vai ser enviado pela Matra 15 para vocês, vídeos, cartilhas e todo um arcabouço de vídeos, material, um arcabouço de material que possam propiciar uma discussão maior do tema, que é a finalidade do programa, né? Que os professores divulguem o tema, trabalhem com vocês esses temas, para a gente conseguir desenvolver e conseguir chegar a esse objetivo, que é difundir esses direitos para o exercício pleno da cidadania. Eu me coloco à disposição da Matra 15, à disposição dos senhores, caso precisem de uma abordagem local, ou de um vídeo local, ou de um tema, ou algo que não ficou esclarecido depois que vocês lerem o material e depois que assistirem os vídeos, eu estou à disposição e é um imenso prazer participar desse projeto. Muito obrigada.